Bom, eu penso que uma boa tradução de quem é Clarice está numa frase a ela atribuída, que diz assim: liberdade é pouco, o que eu desejo ainda não tem nome. Então essa é a nossa Clarice, essa grande escritora que nos arrebata logo nas primeiras linhas, do seu trabalho. Agora nós vamos pensar um pouquinho a respeito do contexto, que emerge essa produção de Clarice, no caso Laços de Família. E eu gostaria de pegar duas referências que me parecem assim bem características, desse contexto de produção da obra. Aí eu gostaria de fazer referência às propagandas dos anos 50, em que a gente observa, e aqui eu vou pegar o contexto específico brasileiro, a gente vê assim o processo de industrialização em franco crescimento, e nesse contexto emergem as propagandas de eletrodomésticos. E eu, inclusive, sugiro a pesquisa dessas propagandas lá dos anos 50, e a gente vai observar como as mulheres estão ali representadas. Primeiro que existe um ideal de beleza, ali já constituído, as mulheres com seus espartilhos, as cinturas muito finas, as saias muito rodadas, salto. É interessante sempre observar que elas estão com uma enceradeira na mão, para quem ainda tem essa referência, enceradeira, liquidificador, todos os tipos de eletrodoméstico que vinham nessa mentalidade de facilitar a vida da dona de casa. Esse é o contexto brasileiro que eu acho que se encontra assim, muito bem representado na obra de Clarice. Mas na outra ponta dessa questão, eu trago a referência também do filme Estrelas Além do Seu Tempo, acho que o nome é mais ou menos esse, em que a gente vai observar também a inserção da mulher já em espaços antes somente ocupados pelo homem, Então aí nós vamos observar todas aquelas personagens que passam a compor aquele mundo masculino da NASA. Então eu acho que é nesse cenário, nesse contexto que vai emergir essa obra Laços de Família e que a gente vai observar que ela é tão bem representada aí na produção de Clarice. A gente pode pensar também em termos de produção cultural, nós estamos aí inserindo a obra lá na década, na geração de 45, a geração modernista, que vai caracterizar também muito bem a obra de Clarice. A gente vê que ela vai trazer também muitos desses elementos, já iniciados lá desde a Semana de Arte Moderna, que vem justamente com o resgate daquela proposta das vanguardas europeias, e a gente observa que esses atravessamentos estarão todos postos nessa obra de Clarice, A gente vê uma escrita muito fluida, introspectiva, repleta de metáforas e alusões, que revela justamente a influência desse movimento na produção de Clarice. Ela nasce também nesse período de questionamento da tradição, como a gente bem sabe, o movimento modernista tinha essa perspectiva. O experimentalismo, que eu acredito que é a grande marca da produção de Clarice. A necessidade da constituição de uma identidade que talvez já nesse momento já não fosse tão forte, mas a gente vai observar que esses modelos europeus começam a cair por terra e aí a gente se volta mesmo para esse modelo nacional. E a valorização do cotidiano, que eu acho que é o que a gente tem de mais forte, de marca do modernismo na produção. Nós vamos observar que o cotidiano está todo ali bem representado, todo bem explicitado, especificamente nessa produção Laços de Família. Nós vamos observar que sim, a partir do momento em que o homem rompe com aquela visão teocêntrica, e que aquele ideal de perfeição ele é abandonado, então a gente se volta para a nossa materialidade. Isso aí já desde o realismo, Então se volta para o que é humano, para o que é material, para o que é corruptível, para o que é
para o que se degrada. E eu acho que é aí que entra a representação do humano, né? E a gente começa a representar o humano tal como de fato ele se apresenta, não mais de modo idealizado, né? Então, mas nas suas fraquezas, nas suas fissuras, nos seus desencantos, nas suas desilusões. E eu acho que é justamente isso que vai perpassar toda a produção de Clarice. Nesse contexto, então, vai surgir a obra Laços de Família, né? E aí a gente poderia pensar um pouquinho, né, como é que ela poderia ser classificada dentro dessa história da literatura. E aí, só puxando o fio do que nós já dissemos em relação ao contexto, então nós temos aí uma produção que vem realmente marcada fortemente por esses traços justamente modernistas, né? Especificamente, vamos pensar na questão do experimentalismo que está ali naquela produção, porque a gente vê que ela já rompe com aquela narrativa tradicional, aquela narrativa clássica, em que você espera uma certa sucessão, um certo desenrolar dos fatos, e ali não acontece. Nas leituras, né, que realizei da obra de Clarice, Laços de Família, acontecia de você ir acompanhando a narrativa e de repente você ficar aguardando, porque há um ímpeto, a narrativa ela acaba no ímpeto e aí você fica, e o resto? E como assim? Né? Então existe sempre esse movimento de parece que as coisas não estão findas como a própria vida, né? E aí nós vamos observar que entre as consultas, né, que nós realizamos, eles enquadrariam naquilo que se chama de conto de atmosfera. Porque ali não está, como eu já disse, né, aquela sequenciação dos fatos, aquele desenrolar, tal como a história tradicional apresenta para a gente. Mas os fatos ali apresentados, né, e são mínimos, daí assim, e talvez, né, por conta de todo esse advento do cinema, da fotografia, a gente vive também dentro daquele contexto, né, de explosão dessas questões, dessas produções. Então a gente vai observar que isso também dialoga com a produção literária. E a produção literária acaba sendo também atravessada pelas características desses outros gêneros. Então é como se ela fotografasse o instante, mas ao invés de ter ali, né, uma sucessão de cenas, a gente vai observar que não existe uma horizontalização do fenômeno, mas uma verticalização. Tal como na foto, quando você coloca o zoom, os pequenos detalhes vão sendo captados e ali desenvolvidos, né? A gente vê um crescimento de cada um dos fatos. Então, na verdade, o fato, ele aparece como uma espécie de gatilho que desencadeia uma explosão de emoções. Então é muito interessante como a gente vai observando cada um dos personagens envolvidos naquele núcleo explodirem, né, nessas diversas emoções, nessas diversas sensações, que é muito próprio, né, da espécie humana. Então, daí essa ideia do conto de atmosfera, ou o conto psicológico também, que a gente vê que é um outro traço dessa produção, esse diálogo, né, com essas questões psicológicas, e aí talvez influenciado já por essas descobertas do inconsciente, né, que a gente vai ver também que já desde as vanguardas, que elas já vão atravessando essas produções. Então, eu acredito que é dessa forma que a gente pode pensar, né, em como inserir. Ele está inserido lá dentro de toda essa tônica modernista e ela vai justamente trazer para dentro dessa produção esses traços que são muito próprios, né, desse período. Até porque a gente sabe que a obra está sempre dialogando com o momento, porque o autor, ele é um ser histórico, não é? E ele, na verdade, ele obedece a um certo regime de enunciação do seu tempo. Então é isso que a gente pode ver em termos da produção clariciana. Bom, então, após
falar um pouquinho, né, a respeito dessas características dos contos, a gente pensa um pouquinho no que a gente poderia chamar de um fio condutor que liga os 13 contos em Laços de Família. O que seria, né? O que ligaria essas produções para que fossem reunidas nessa obra? Então, para pensar essa questão, em primeiro lugar, a gente pensa no título da produção. Eu acho que o título da produção é sempre um elemento que restringe a deriva, né, as derivas de sentido. É algo que emoldura o texto, que emoldura a obra. Então eu gosto sempre de partir do título. Então eu acho que o elemento agregador, o elemento que atravessa as 13 produções dessa obra de Clarice, é justamente os laços de família. E é interessante observar, né, eu peguei um sentido de laço que eu encontrei aí num desses dicionários, me pareceu muito interessante como vai traduzindo aquilo que nas linhas vão aparecendo, né? Então, a gente encontra significados de nó liso que, mais ou menos apertado, se desamarra facilmente. Laçada. Armadilha para caçar aves e quadrúpedes, estratagema para atrair ou enganar e relação que se estabelece com outrem, a aliança, né? Então eu considero esses laços familiares como esse fio condutor que entrelaça todos esses contos para constituir a unidade da obra, né? Então a gente pode observar em todas as narrativas, né, a expressão desses elos de afeto, mas ao mesmo tempo de aprisionamento. Daí a ideia de laço. Por isso que a gente entende essa noção de laço como esse elemento, né, que vai atravessar e que vai ser o fio condutor de todas as produções que compõem a obra Laços de Família. Então achei bastante interessante essa ideia do laço, que ao mesmo tempo que envolve, né, que eu acho que família é isso, envolve, mas ao mesmo tempo aprisiona. Aprisiona porque impõe renúncias, né? Para você estar, né, nesse núcleo, então você precisa de apagar um pouco do eu para se submeter ao nós. E aí é justamente nesse embate entre o eu e o nós que a gente vai observar toda essa explosão de emoções, né, que vai perpassar todos os contos que aqui compõem essa obra. Então esse é o que a gente considera como fio condutor, esses laços, na sua dualidade de sentidos, né, tal como se apresenta. Na produção de Clarice, o aparecimento da cor marrom, especificamente nos contos Imitação da Rosa e o Búfalo. Então é uma questão que se destaca porque ela se coloca como, ela impõe, né, uma necessidade de interpretação do entrelaçamento dessas semioses. Então a gente tem ali o texto, mas a gente tem a cor que se destaca, especificamente no conto A Imitação da Rosa. Então, para a gente poder falar de um possível efeito de sentido decorrente da inserção desse elemento no conto, eu acho que a gente precisa resgatar um pouco do que seria um certo sentido já estabilizado. A gente trabalha na perspectiva dos signos e a gente sabe que o signo ele é constituído pelo significado e significante significado, né? Mas esse significante, ele já traz em si alguns significados que são compartilhados, são convenções, né? E é a partir justamente desse estabilizado socialmente que a gente vai poder também olhar e atribuir sentidos possíveis, porque na verdade o sentido, né, talvez nem Clarice mesmo possa dar conta dele. Haja vista que a gente é dotado de uma matéria inconsciente e o que se revela nem sempre é aquilo que realmente está oculto, não é? Mas é interessante a gente observar que dentro desse estabilizado a cor marrom está associada à seriedade.
Em alguns casos, a sofisticação, segurança, confiabilidade, conforto, resistência, estabilidade e simplicidade. Também está ligada, né, à ideia de maturidade e de conservadorismo. E ainda se afirma, né, que no cristianismo a cor está ligada à renúncia dos bens materiais. Nós vamos observar que algumas ordens religiosas, né, exemplo das franciscanas, elas utilizam a cor marrom em seus hábitos justamente como um símbolo, né, das renúncias que são feitas. Então, existem votos de pobreza e eles adotam esse hábito marrom justamente como toda uma simbologia voltada para esse aspecto. E aí o que a gente observa é que muitos desses sentidos, eles acabam por emergir, né, nesse conto A Imitação da Rosa. A constituição da subjetividade Laura, né, que é a personagem destacada, ela se encontra assim amalgamada em muitos desses sentidos. E aí eu gostaria de pedir licença para destacar aqui alguns trechos da produção. Antes que Armando voltasse do trabalho, a casa deveria estar arrumada e ela própria já no vestido marrom para que pudesse atender o marido, enquanto ele se vestia. E então sairiam com calma, de braço dado, como antigamente. Interessante pensar, né, como o vestido marrom aparece, mas é interessante a gente observar todo o contexto também, né, que se organiza ali na inserção desse vestido marrom. Ela está à espera do marido, vestida com o vestido marrom, para que pudesse atendê-lo. E nesse momento, né, me parece que o marrom se apresentou muito ali para mim como se fosse uma espécie de uniforme de uma serva mesmo, né? E ela se coloca ali nesse sentido de servir, né? Mais tarde, é muito interessante observar mais tarde que esse marrom, esse vestido, ele vai aparecer com uma golinha. E no momento em que a gente observa essa representação, né, esse contexto todo em que ele se apresenta, então eu vejo muito como um uniforme, né? Essa imagem do serviço. Mais adiante nós encontramos um outro trecho que diz: os olhos marrons, os cabelos marrons, a pele morena e suave, tudo dava a seu rosto, já não muito moço, um ar modesto de mulher, né? Então vamos observar que aqui nesse ponto o marrom estaria ligado à ideia de simplicidade e também de maturidade, né? Então ele agrega esse valor à constituição dessa subjetividade. No outro trecho vai dizer: ela castanha como obscuramente achava que uma esposa devia ser. Ter cabelos pretos ou louros era um excesso que, na sua vontade de acertar, ela nunca ambicionara. Então vamos observar também que ali há um resgate daquela figura de esposa como uma figura modesta, uma figura séria, uma figura discreta. Então tudo associando a esse sentido já estabilizado a respeito da cor marrom. Ela iria de braço dado com Armando, andando devagar para o ponto do ônibus, com aquelas colchas baixas e grossas que a cinta empacotava numa só, fazendo dela uma senhora distinta. É interessante observar que o vestido marrom aprisiona, né, aquilo que aqui ela coloca, coxas baixas e grossas, né, e que inclusive ela vai justificar como um problema, acho que dos ovários, né? Mas que o marido vai ressaltar que é o que, né, é algo que ele aprecia. Se ele casasse com uma bailarina, de que valeria, né? Então, observa que o vestido marrom ele vem para, de uma certa forma, eu não diria que cobrir, mas essa parte do corpo, ela parece que é silenciada. Eu vou usar esse termo, né? A partir do uso do vestido especificamente marrom. O vestido marrom combinava com seus olhos
e a golinha de renda creme. É interessante pensar que o creme, né, é um pouquinho dessa variação do marrom, que na verdade diz que é uma indefinição, é uma mistura de cores o marrom, né? Ele não é uma cor definida. Então dava-lhe alguma coisa de infantil, como um menino antigo que tão recentemente recuperada, arrumada e fria, lembrava a tranquilidade de uma casa alheia. A impessoalidade, né, que está aqui sendo impresso nessa figura a partir também desse vestido. Essa impessoalidade que a gente também vai observar no próprio movimento de Laura com a sua casa, já que ela retorna, né, de um período de convalescência, então ela retorna para aquele espaço, mas parece que ela não se apropria do espaço, porque aqui inclusive vai dizer: Laura tinha tal prazer em fazer de sua casa uma coisa impessoal, de certo modo perfeita, por ser impessoal. Então a gente vai observando que por todos esses elementos a cor marrom vai se registrando no conto, né, como uma forma de constituir essa figura do que, vamos pensar lá nos anos 50, nessa transição para os 60, seria o ideal da esposa, né? Então ali a gente vê encarnada a figura da esposa. Podemos pensar também um pouquinho, talvez, da personalidade da própria Clarice. Haja vista, né, falasse de problemas de ordem psicológica, uso de remédios, e a gente sabe o seguinte: a gente precisa fazer esse afastamento entre a obra e seu autor, mas de toda sorte esses atravessamentos também estão presentes na produção, né? Então essa cor marrom, ela remata detalhes dessa subjetividade que foi constituída para ser modesta, simples, madura, discreta, quase invisível, né? Então eu acredito que essa inserção do marrom, diretamente ligada à imitação da rosa, vem nesse sentido. Diferentemente do que a gente vê, por exemplo, lá em O Búfalo, no casaco marrom, que me parece que vem mais como uma camuflagem, já que ela está num espaço em que existe uma ligação com a terra, com aquele ambiente, com os animais, e parece que aquele marrom se mistura um pouquinho com tudo aquilo e mais com o estado de espírito da personagem, né? Que é um conto fascinante, justamente porque vai demonstrar todo o ódio representado pela personagem, né? Pelo homem que ela não conseguiu amá-la, né? O grande ódio estava justamente na impossibilidade desse amor recíproco. E é justamente todo o conto se desenrola, né, a partir dessa busca por alguém que pudesse compartilhar desse ódio, né, que naquele momento ela sofria. Então eu acho que o marrom ali naquele momento, ele vem nesse processo primeiro de camuflagem, com esse espaço, uma necessidade, mas também com a expressão desse estado de espírito. Isso aí são sentidos possíveis, né? Considerando esse estabilizado que nós já temos em relação a essa cor. Poderíamos ainda pensar, né, nessa mulher descrita por Clarice. Ela ficou datada ou encontraríamos uma delas fazendo compras no supermercado, por exemplo, né? Eu creio que essas mulheres estejam dentro de cada uma de nós. Elas não estão lá nos anos 50, porque para além dessas características mais pontuais daquele momento, elas trazem, né, nós trazemos talvez em maior ou menor grau, todos aqueles conflitos, questionamentos, as angústias, todas elas se mantêm, né? Então Clarice trata do que é universal, relações. E eu acho que todas as vezes que vamos pensar em relações humanas, todas as questões ali apresentadas, elas são sempre atualizadas. Então não há de se espantar, né, se encontrarmos uma dessas mulheres transitando, né? As Lauras, as Anas, estão ali o tempo todo, passando diante dos nossos olhos, com seus conflitos, com as suas angústias, com seus desejos de liberdade, mas também com a sua aceitação de certos aprisionamentos, né? Então,
porque é justamente isso. Eu acredito que no momento em que ela traz essas questões que são de ordem existencial, e não digo somente de todo tipo de relacionamento que a gente trava, nós somos seres sociais, nós somos seres em relação, então eu acredito que elas estão lá o tempo todo, né? Nessa nossa batalha pelo amor, o amor em todas as suas formas, né? Então elas estão lá. A mulher de Clarissa não ficou lá nos anos 50 nem nos anos 60. Um outro detalhe a ser observado na obra, o espelho. E eu acredito que o espelho aparece aí muito também ligado a essas questões da ordem do psicológico, né? Ligado às questões do inconsciente. Porque aí, mais uma vez, vamos resgatar essa questão dos sentidos estabilizados, o que é o espelho, né? O espelho é algo com o qual nos confrontamos. Então, o outro pode ser o meu espelho. É aquele que me coloca diante daquilo que não me enxergo, né? Então, o que a gente pode observar na presença do espelho nesses contos? Tipo a embriaguez de uma rapariga, amor, a imitação da rosa e preciosidade. Interessante observar que lá no conto A Embriaguez de uma Rapariga, a imagem dela se encontra fragmentada, e a gente vai observar que é um traço do moderno, ela se encontra fragmentada em 3 espelhos que se apresentam na sua penteadeira. E essa imagem fragmentada é, na verdade, o que a gente observa, os diversos eus que vão se apresentando a partir da figura da personagem, né? Que na verdade ela transita e a partir desses devaneios, né, que a gente vê se presentificar na obra, então ela vai sendo apresentada ali, aqueles diversos eus, naquelas 3 imagens que se apresentam a partir do espelho. Quando observamos amor e imitação da rosa, né, o que se observa é um processo de reconstrução. Ana, ao sair daquele seu espaço habitual, né, ela se defronta com uma explosão de si, é como se ela se fragmentasse, né? Existe algo que estava ali preso, sufocado e que de repente explode. E existe essa necessidade da recomposição. E é justamente no momento em que ele se coloca diante do espelho que a gente vai observar que Ana se recompõe. O mesmo se pode dizer de Laura, né? Que há um processo de reconhecimento, porque é o momento em que ela se enxerga perante o espelho depois do período em que ela retorna para casa, né? Então ali ela se enxerga e ela se vê. Então poderíamos dizer que é um processo de recomposição de si dentro das restrições que são impostas pelo espaço onde se encontram. Já em Preciosidade, após aquele infortúnio, naquele momento pelo qual a adolescente ela passa, né, um momento, ela parece que é molestada, então ela se enxerga já como outra, mas é sempre esse processo de embate entre o eu e o outro, né? Eu acho que o espelho, ele se presentifica nessas produções dessa forma. Num momento fragmentando, mostrando esses diversos eus, mas noutros revelando e reconstituindo aquele eu exigido em cada um desses espaços. Vamos falar um pouquinho sobre a representação que esse espaço doméstico ele pode ganhar nos contos de Clarice. Então vamos pensar que esse espaço vai ser descrito a partir dessa lógica moderna, em que a gente se volta cada vez mais para o humano, demasiadamente humano, né? Então eu acredito que assim como a gente vê nas produções atuais, não nos interessa aquilo que não traz o conflito, né? Mas o que mais se expõe nas produções hoje é justamente aquilo, as tensões, os conflitos. Então esse espaço
esse espaço doméstico em Clarice, né, é aquilo que a gente já colocou a respeito do título. São laços, laços ali que se constituem e que é visto como um espaço de sufocamento, aprisionamento, renúncias, que é justamente o microcosmo do que a gente observa também nos grandes círculos sociais que a gente participa, né? Ele é o microcosmo de todas essas relações. A gente pode observar que as relações humanas são sempre povoadas, né, por esses conflitos, porque todos trazemos feridas, questões, traumas, tensões, e eu acredito que Clarissa, como estudiosa também da psicologia, como alguém afetada, né, por Nietzsche, por Freud, então obviamente que ela vai trazer também essas questões, essas tensões que estão na base desses estudos, né, esses traumas, e é justamente isso que é destacado em cada uma de suas obras. Essas tensões que se atravessam ali nas relações familiares, né? Então nós vamos observar que está lá em Ana, está lá em Laura, no próprio relacionamento com o idoso, né, que nós vemos na festa de aniversário, em que os filhos vêm visitar apenas no período de aniversário, uma vez ao ano, né? E a gente vê que todas as tensões que são ali caracterizadas, e talvez aquilo é posto como uma espécie de denúncia, já que vivemos dentro de uma lógica do capital, né? Dentro da lógica da utilidade, e que o velho, na verdade, foi feito para ser descartado. Talvez um pouco dessa representação capitalista que a gente tenha, né, daquilo que é velho, então ali se presentifica, se materializa naquela figura, né, que é deixada, inclusive na sua festa de aniversário, é deixada no canto, né? Primeiro que ela ocupa a mesa 2 horas antes do início da festa, que é uma forma também de você se liberar para outras coisas. Então a filha arruma e coloca ela ali sentada de frente do seu bolo, com toda aquela tensão de ver a mosca, né, rondando o bolo. Então ela fica angustiada, mas nada pode dizer. E à medida que os filhos e noras vão chegando e netos, a gente observa que não existe essa conexão, esse relacionamento. Somente ao final, né, quando um dos filhos chega, aquele que vai fazer o discurso, né, do aniversário, é que a família se agrega, mas a gente observa que a representação feita por Clarissa é de um espaço totalmente artificial. Até o momento de partir o bolo, né, nós vamos observar que eles se aproximam, mas uma festa que na verdade não é festa, é representação. Então a gente vai observar que a representação que Clarice traz desse espaço doméstico é muito ligado a essa lógica moderna, né, de trazer, de expor as feridas, as dores, as tensões, o que existe de mais humano em cada um de nós. Então é essa forma como esse espaço é representado na nossa percepção. Bom, e para finalizar, né, gente, essa leitura aqui é assim altamente recomendável, justamente porque ela cumpre com a função da própria arte, que é nos mover, fazer pensar. Eu acho que a obra de Clarice é muito disso, de revolver essa interioridade, essa coisa que é visceral. Isso que eu, como já falei, está lá no escondimento de cada um de nós e que precisa ser remexido em algum momento. Então, para finalizar esse momento, uma sugestão, né, do conto que particularmente eu achei de uma maestria na sua produção, pela possibilidade de representação que ela traduz em palavras. O conto O Búfalo, né, conforme a gente já falou aqui um pouquinho sobre a representação da cor marrom, mas como Clarice consegue traduzir em palavras um sentimento, né, que ali estava matando aquela personagem. Então é um conto que vale a pena fazer uma leitura muito atenta pela forma como se traduz em palavras esse sentimento. Foi uma coisa que gostaria de destacar
no ranger de dentes, no fechar dos pulsos. Então, como ela consegue traduzir aquele sentimento que era perseguido pela personagem, o ódio que era buscado em cada um dos animais e que justamente a cada momento aumentava, porque cada vez que ela buscava o ódio, ela encontrava o amor, né? Então, mas como Clarice consegue traduzir esse sentimento com tamanha maestria nas palavras. Então a gente deixa aqui como uma grande sugestão, né, da leitura, na verdade a obra como um todo, mas de forma específica esse conto, haja vista a maestria com que ela trabalha na representação desse sentimento. Eu agradeço e desejo uma boa leitura para todos.